Realizar o sonho da casa própria é um desejo de muitos brasileiros. Mas por onde começar? Como conseguir um financiamento? Você sabia que a nova faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida vai movimentar o mercado imobiliário? A nova proposta oferece juros de aproximadamente 8% ao ano e desconto no financiamento com recursos do pré-sal para aliviar o FGTS. A gente recebe um especialista em imóveis, que é o Araújo Ataiki, que tem 16 anos de experiência no mercado imobiliário. Obrigada por ter vindo aqui ao programa, Araújo. Eu que agradeço, Mirelle, agradeço a todos também. Vamos lá, estamos aqui para ajudar o mercado, ajudar o consumidor a comprar seu imóvel. Vamos começar primeiro falando dessa novidade. Em que contexto surge essa medida? O mercado nessa faixa mais popular não estava tão bom e foi uma medida do... O mercado imobiliário estava em que momento para vir essa medida que foi tão bem-vinda? O mercado imobiliário está com uma demanda muito alta, tá? Tanto para o popular, quando eu digo popular, é um imóvel mais afastado da área urbana, em cidades ou regiões mais menos procuradas por pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, tá? E o econômico é aquele que está na faixa de 250 mil até 450, 500 mil. E aí vem o médio. Na verdade, ele está na faixa também do médio, que está nessa popular, como eu falei, até 200, 250, econômico de 250 a 350, e o médio, vamos dizer assim, ele está até 500 mil reais. Então, nós tínhamos clientes que queriam comprar imóveis com a localização melhor, com um acabamento melhor, mas que não enquadrava dentro de uma vantagem que é um financiamento com taxas menores. E aí o governo trouxe essa nova ideia, essa nova faixa 4, para proporcionar essa grande vantagem para o consumidor e também para o corretor e para o construtor. Então vocês já sentem essa movimentação? Já tem cliente ligando para você, já tem gente perguntando, querendo saber? A gente sente muito hoje em dia, porque quando foi lançado, foi um alvoroço positivo, né? E ainda não saiu, não foi ainda oficializado, no caso, para liberação junto à Caixa Econômica, mas já vai ser em maio. Então, todos os clientes que estão enquadrando nessa faixa nova já estão se preparando para, assim que for liberado, já solicitar o financiamento junto à Caixa Econômica. Preparando, que você diz, é documentação. Preparando documentação. São clientes que já estavam em busca de seus imóveis, então já estão preparados em relação à documentação. Mas quando perceberam que podiam comprar numa faixa no Minha Casa Minha Vida com taxas melhores, eles optaram em dar pausa na procura para quando fizer o financiamento, a avaliação do financiamento nova, com a taxa melhor. O que é a taxa melhor? Quando você tem uma taxa do SBPE, que é a TR, vamos dizer assim, a 11,5%, você diminui o poder de compra. O financiamento ele diminui na hora de liberar o crédito. Quando você tem uma taxa menor, você aumenta o poder de compra. Então, ele não está consumindo muito da sua capacidade de renda. Então, isso ajuda muito o consumidor a aumentar o valor do financiamento. Então, quando ele faz essa jogada, esperar para conseguir uma taxa melhor, ele está buscando mais financiamento e não a questão somente do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Quando você estava falando das faixas, você falou, pode repetir, foi o popular, como foi? Os tipos de imóveis, né? Popular é aquele que vai da faixa 1, faixa 2, né? E o econômico é aquele que já tem um poder melhor de compra, que está na faixa de 4.500 a 8 mil reais. Uhum. E o médio, que é de 8 a 12 mil, que é aquele imóvel que está melhor localizado, tá? Qual é o melhor localizado? É um bairro que está em Ascensão, Maraponga, Parangaba, Luciano Cavalcante e outros bairros que também têm produtos econômicos e também médios. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de clientes diferentes também, com rendas diferentes. Por isso que são as faixas diferentes. E no apartamento, do popular para o econômico, por exemplo? O tipo de apartamento, isso, né? Vou citar aqui exemplos. Uma construtora que tem um imóvel na Praia do Futuro, mais próximo ali da Croco Beach. Quem mora em Fortaleza vai saber qual é a construtora, que eu vou citar nomes para facilitar. Ela não entrega com piso, não entrega com lazer, não entrega com vagas de garagem suficientes para os apartamentos. Isso é um popular, tá? Embora esteja localizado na Praia do Futuro,
é um popular. O que é um imóvel econômico? É um imóvel que tem um lazer, tem vagas suficientes para todos os apartamentos, tem um acabamento diferenciado, mas localizações um pouco afastadas. E o econômico mais médio é aquele que está localizado numa região que está sendo muito buscada, como eu falei, Parangaba, Maraponga, enfim. E são imóveis que têm um acabamento melhor, uma localização melhor e uma faixa de preço melhor. Então, além de ter todos os equipamentos de lazer, vagas suficientes, entrega com todo o acabamento da construtora e fornece serviços ao redor, que é o que a gente busca. Facilidade, comodidade, praticidade. E qual o perfil de família ou pessoa que opta por cada tipo de imóvel? Existe um padrão ou varia muito? Existe. Hoje a gente está trabalhando muito o solteirão, né? Aquele que vai na faixa de 25 a 35 anos. Hoje a gente está tendo essa procura maior. Casais que estão em busca de seu primeiro imóvel, né? Casais com filho. Então, assim, a gente está tendo hoje uma procura muito grande por novos casais. Casais estão buscando realmente ter o seu imóvel e tendo essas vantagens de comprar imóveis melhores em relação à localização, enfim. Então, a nossa grande demanda hoje são de casais que estão buscando o seu primeiro imóvel com, como eu falei, acabamento e vários detalhes que fazem o cliente ficar mais alegre na hora de comprar. Eu acho que você já conseguiu empolgar muita gente. Então, assim, qual é o passo a passo? Passo 1, procurar um corretor credenciado no CRES, que lhe passe uma segurança e que saiba o que está fazendo, porque vai ajudar muito o nosso consumidor a não perder tempo. Passo 2 é se preocupar com a documentação. Só te interrompendo, se me permite. Por que é importante procurar primeiro o corretor para depois o imóvel? Porque o corretor ele vai orientar quais as documentações, ele vai avaliar o cliente, tipo, se a renda dele está de acordo com alguma faixa do Minha Casa Minha Vida, se ele já tem algum imóvel que vai tirá-lo da vantagem do Minha Casa Minha Vida, se a renda dele favorece o Minha Casa Minha Vida ou favorece o SBPE. Então, cada cliente tem um perfil. Muitos clientes querem ir direto no financiamento, mas não sabem que é preciso ter um acompanhamento de documentação, um imposto de renda bem elaborado, enfim. Então, o corretor ele ajuda muito nisso, a proporcionar praticidade e comodidade. Ganha tempo e você vai estar tendo um profissional que vai lhe acompanhar do início, na procura, até a entrega, que é quando você vai receber seu apartamento e vai fazer uma fiscalização, enfim, vai ser todo um processo mesmo de trabalho que o profissional corretor faz. Então, o segundo passo, como você já estava falando, é a documentação. O segundo passo é a documentação. Quem vai ajudar a reunir a documentação? O corretor vai proporcionar uma lista de documentações necessárias para que ele possa, o cliente, fornecer ao corretor e o corretor leve para o correspondente bancário. Que aí é o terceiro passo. O correspondente bancário vai avaliar o seu crédito e saber se você tem algum impedimento ou se está tudo ok para só assim levar para o banco. Quando você fala de documentação, inclui que tipo RG, de papelada? CPF, comprovante de residência, extratos bancários, os últimos contra-cheques, certidão de nascimento ou de estado civil. São documentações simples que todo mundo tem. Agora, quando a gente fala de renda, tem a renda autônoma, tem a renda oficial. Então, tem várias questões de renda que é isso, eu digo. O corretor ele precisa ajudar o cliente a organizar a sua documentação, tanto de renda, que é o mais importante hoje, para que o cliente consiga ter o financiamento que ele deseja. Muitas vezes o cliente tem muita renda, mas tem muito comprometimento. Tem um exemplo de clientes que ganham 25 mil reais, mas que tem consignados que prejudica ele a comprar. Então, assim, posso comprar. Não, você quer comprar, mas não pode. Mas eu tenho renda para comprar, mas você comprometeu a sua renda. É a mesma coisa que eu tenho. Eu tenho um crédito de 200 mil, mas eu consumi todo o valor através de empréstimos consignados. Isso eu estou falando de funcionário público. E hoje tem uma outra modalidade que as pessoas estão buscando empréstimos com o CLT, sem ser o funcionário público.
Então, tudo isso pode prejudicar o cliente. Ele precisa se organizar para buscar o seu imóvel. Então, quando a gente fala organizar, é organizar a renda, organizar despesas e procurar sempre alguém que ajude a direcionar no melhor caminho. O correspondente bancário, ele atua em uma parte do processo, mas ele não substitui a presença do corretor de imóveis na transação imobiliária. O correspondente bancário, ele é um intermediador do construtor e o banco. O corretor de imóveis, ele é um intermediador do cliente e o construtor. Mas o que o corretor faz? Ele pega na sua mão, ele orienta os melhores caminhos. Não é atalhos, são os melhores caminhos. Porque atalho, muitas vezes, pode ser prejudicial. Comprar um imóvel é realizar um sonho, é um investimento a longo prazo. Se você buscar caminhos, atalhos que não são favoráveis, pode ser um prejuízo, pode ser um pesadelo. Então, é muito importante que o tempo ele esteja a favor do cliente e esse tempo, sem pressa, ajuda também a ter uma venda saudável e uma compra saudável. Esse é o principal. E quem tem um nome sujo, Araújo, pode comprar um imóvel? O nome já fala, né? O nome sujo, ele não pode comprar um imóvel. Por qual motivo? Porque ele sujou o nome. Né? Quem está com restrição no Serasa, no SPC, no Cadin, enfim, são pessoas que precisam organizar a sua renda, organizar as suas despesas e os seus comprometimentos financeiros para aí depois ir buscar o seu imóvel. Qual tipo de imóvel eu posso comprar com minha renda comprometida ou com meu nome com restrição? Você pode comprar imóveis que estão na venda bancária. Como é que é a venda bancária? Porque hoje nós temos 3 tipos de venda no mercado imobiliário, que é condomínio fechado, que é quando você compra o imóvel a preço de custo, mas esse tipo de venda é mais com investidores. A beira-mar quase toda são condomínios fechados, são imóveis que são vendidos a preço de custo. Então, a forma de pagamento são bem diferentes. Os valores a serem pagos são bem maiores. Tá? E aí chama a construtora, contrato para a construção. Pronto, esse é o condomínio fechado. Sistema bancário é quando você compra um imóvel que você paga uma parte do imóvel durante a obra e a outra só no final, quando o habis for emitido. Que aí é quando o banco vai entrar para financiar o restante. Para você, lembrando, nesse momento da compra até a entrega do imóvel, o cliente, se ele estiver com restrição, ele tem esse tempo para organizar. E aí, no final, conseguir o crédito através de algum banco. No associativo, que somente a Caixa Econômica faz, nesse, as construtoras estão buscando mais essa negociação. Por quê? Porque quando você compra um imóvel no associativo, a construtora ela recebe parceladamente o que você pedir de financiamento e você paga parceladamente a entrada. E assim, no final, a construtora já recebe todo o valor, tanto do banco quanto o do cliente. Isso é mais seguro para o cliente? Sim, porque esse imóvel já passa para o nome dele. Só que para o cliente comprar esse produto, ele tem que estar com o nome 100% ok. Então, se ele quiser comprar um imóvel com um nome que não está ok, ele vai poder comprar através do sistema bancário, que ele tem 3 anos para quitar ou o período que a obra estiver em construção. Aí, no final, ele vai conseguir financiar. Volto a dizer, comprou, já busca regularizar para quando chegar no final da obra não ter problemas de financiamento. O valor da entrada continua sendo uma entrave para quem quer adquirir ou a entrada já está mais flexível? Quanto custa em média uma entrada? Mirelle, depende do perfil do cliente. Exemplo, se o cliente vai querendo comprar um imóvel na planta, a entrada é muito facilitada. O período que a obra está em construção, o cliente pode parcelar a entrada. Se o cliente quiser comprar um imóvel pronto, já é um pouco mais difícil, porque o imóvel já está pronto. Então ele vai ter que dar todo o valor da diferença do que não foi financiado para o vendedor. O que acontece? A Caixa, vou dizer da Caixa Econômica porque é uma política atípica, vamos dizer assim. Ano passado a Caixa reduziu o limite de financiamento
para os imóveis usados. O que era 80, 90 passou para 70 na SAC e na Price 50%. Ou seja, se o cliente quiser comprar um imóvel de 250 mil, ele vai ter que pagar 250 mil de entrada. Então, dificultou muito para quem está buscando imóveis usados. Então, isso é um ponto. Entrada, dependendo do qual tipo de produto que você vai comprar, vai ser um empecilho e pode também ser uma vantagem. Uhum. E o FGTS como entrada, como é que ele é usado? Existe burocracia ou é de uma forma descomplicada? Aí, existem casos que não é possível usar o FGTS? Se o cliente já tiver usado o FGTS em algum momento para comprar um imóvel, ele já não pode mais usá-lo. Eu acho super simples a utilização do FGTS, porque se você tem hoje um saldo disponível e nunca utilizou, você consegue dar como entrada ou complementando a entrada que você precisa dar para o construtor ou a compra do imóvel usado, né? Então, isso é muito fácil. É só você chegar e apresentar o seu saldo do FGTS junto ao corretor e o corretor vai orientar as regras claras para fazer essa adesão. Então, é muito fácil de você adquirir um imóvel usando o seu saldo do FGTS. E quem é empreendedor, que não tem carteira assinada, não é funcionário público, mas quer realizar o sonho da casa própria, isso é possível? De que forma? Sempre é possível comprar seu imóvel, como você falou. A única forma que impede é quando o nome está sujo. Mas, eu tenho uma renda informal, também pode comprar o seu imóvel. A gente tem formas de avaliar o cliente, imposto de renda, que estamos no momento oportuno para o cliente poder declarar a renda dele. Mas eu não gosto de pagar o imposto para o governo. Tem muito cliente que fala assim, eu não gosto de pagar o imposto para o governo. Se você não paga imposto, você não tem crédito disponibilizado. Você não tem como confirmar para o governo, para os bancos, que você tem renda. Por isso é importante você declarar o seu imposto de renda. Mas o meu saldo, o meu limite de renda é isenção. Mas você pode movimentar e mostrar para a instituição financeira que você tem renda que movimenta, que pode ser comprovada como renda formal, através dos boletos bancários, através dos extratos. Então, a gente tem várias formas de poder avaliar o cliente. O renda informal e o renda formal. O informal, através do imposto de renda e das movimentações bancárias. E o formal, através do contra-cheque e seus contratos. Qual é o maior mito que você escuta sobre a compra da casa própria? O maior mito que eu escuto sobre a compra da casa própria. Ou mais de um? O mito, não vou saber te explicar agora, porque são tantas informações no mercado, mas eu acho que isso que você falou, de você, eu não posso comprar um imóvel porque eu não tenho um salário, eu não tenho contra-cheque, enfim. Mas eu tenho crédito. Como? Tenho dinheiro guardado. O dinheiro compra tudo, né? Em alguns momentos, lógico. Sim. Mas se você tem como comprovar movimentações, você consegue. Então não é que você não pode, só que você talvez não saiba. Quando eu digo sempre buscar um corretor de imóveis, quer dizer o seguinte, o corretor ele tem que ter essa informação para lhe ajudar. Por isso ele vai proporcionar a quem está comprando facilidade de entendimento. E, infelizmente, muitos clientes acabam tendo as informações dos corretores e buscam trocar de corretor. Talvez por mau atendimento ou mau entendimento também. Mau atendimento e mau entendimento. Então, quando a gente fala isso, é que tente fidelizar um corretor. Eu acho que um corretor fiel, fidelizado, ele vai ser o seu braço, vai ser a sua perna, na busca de sempre facilitar a sua procura do imóvel e resolver as pendências que você pode ter ou que a construtora ou o vendedor pode ter. E quais são os sinais de alerta para a gente não se meter em cilada, para não cair em nenhum golpe? Sinais de alerta. O corretor, ele precisa estar credenciado, como eu já lhe falei no início. Procure sempre alguém que esteja regular com o CRES.
Porque o CRES, ele regula a profissão do corretor de imóveis. Então, ele vai estar sempre fiscalizando profissionais que estão habilitados e que são referências no mercado, vamos dizer assim. Construtoras que estão... Procurem saber a história da construtora, procurem verificar se a construtora já recebeu ou já entregou outros imóveis. Isso é importante pelo histórico da confiança, da credibilidade da construtora também. Não é só o cliente que tem responsabilidade, a construtora também tem responsabilidades. E quando eu falo a parceria da Caixa no associativo, isso gera uma credibilidade, uma segurança muito maior para o cliente. Não só para a construtora, mas o maior de tudo é o cliente. Porque o melhor produto a ser comercializado hoje é aquele que você já pode colocá-lo no seu nome. É um patrimônio que vai para você, algo que não foi construído ainda, mas que está sendo construído. Quando você contrata um financiamento com a Caixa, é contrato de fé pública federal. Então você já está colocando aquele imóvel, que não está pronto, no seu nome. Caso a construtora venha a ter algum problema, aquele imóvel faz parte do seu patrimônio, a Caixa vai fiscalizar a obra e ela vai contratar uma outra construtora, caso essa construtora tenha alguma pendência. Então, tem vários pontos que a gente pode alertar o cliente, mas o principal é isso, é sempre buscar se cercar de informações que passem segurança para ele, é o mais importante. Dá para confiar em anúncios de internet? Que pergunta interessante. Anúncios de internet são confiáveis, a partir do momento que você vai buscar a fonte informada, né? Todo produto que for anunciado por algum corretor, certamente tem uma referência de local, informação, que isso gera uma credibilidade maior. Se for um anúncio de internet que não tem um CRES jurídico, que não tem um CRES pessoa física, ou que seja algo duvidoso, é sempre bom o consumidor buscar saber mais detalhes. E volto a dizer, quando você fideliza alguém, algum consultor ou corretor, você pode criar, porque eu digo que eu não vendo, tá, Mirella? Eu crio relacionamentos. Os meus clientes são os meus amigos hoje. Então, eu não estou vendendo para uma pessoa normal, comum. Para mim é um cliente que vira amigo e assim gera uma cadeia de consumo no futuro também. Então, o que acontece? Se o meu cliente, que é meu amigo, vier me buscar uma informação, Araújo, você conhece aquele produto tal? Se eu, que conheço o mercado, falar para ele que aquele produto é confiável, ele vai entender. Mas se eu falar, não é um produto que eu confio, é um produto que tem uma situação duvidosa, então ele vai entender que, opa, eu tenho que ter cuidado. Isso gera, como eu lhe falei, anúncios de internet são verídicos, são confiáveis, dependendo de qual produto e quem está divulgando. Hoje a internet ela é um mundo de ilusões. Você tem pessoas que andam de Porsche, mas que as contas bancárias estão zeradas. Você tem pessoas que moram em Alphaville, mas que no final das contas não tem como instalar. Então, vender é a mesma coisa. Você está vendendo uma imagem. Mas será que essa imagem ela tem uma solidez por trás? Então, quando a gente fala, o corretor aparece vários anúncios, tem que verificar se realmente existem esses anúncios, se os produtos estão realmente disponibilizados. Assim como produtos, aparecem vários anúncios de corretores confiáveis. Será que está sendo muito divulgado? Ou porque não está sendo comercializado? Então, no final das contas, é isso. Eu acho que a informação mais importante é buscar se cercar de informações para gerar confiança. Outro ponto, sempre procure verificar se é juridicamente perfeito. Porque o mais importante é a documentação. Porque imóveis com documentação regulares faz com que uma negociação seja muito mais fácil. Isso para imóveis novos. Imóveis na planta sempre vai ter essa questão. Agora, imóveis usados, quase sempre tem alguma pendência. Então,
procure se cercar de informações. Antes de comprar, verifique a matrícula atualizada, verifique se tem algum tipo de judicialização. Isso ajuda muito na hora de comprar o imóvel. E isso sendo na internet ou não, né? Você falou da Parangaba e de vários outros bairros, mas na região metropolitana, quando a gente sai de Fortaleza, a gente vê um canteiro de obras, vamos dizer assim, Eusébio, Caucaia, ou seja, estão atraindo essas regiões, estão atraindo imóveis nesse perfil, como você falou, do econômico, do popular e agora do médio, que contempla essa nova faixa. Com certeza. São informações distintas que tu colocou em relação à região metropolitana, mas a gente fala o seguinte: Caucaia, Maracanaú, Itaitinga, são regiões que estão buscando muito, estão recebendo investimento de construtoras para esse público mais popular, econômico, né? E a região Eusébio já é um outro público, embora tenhamos produtos nessa faixa de valor do econômico, né? Mas, para você ter noção, o Eusébio hoje tem 2 a 3 empreendimentos que já estão acima dos R$250 mil para imóveis econômicos. Tem 3 empresas que trabalham muito forte nesse segmento no Eusébio. E algumas dessas empresas estão na Caucaia e estão no Maracanaú, tá? Isso de empresas grandes que fazem edificações maiores. O Itaitinga é mais para casas soltas, como a gente chama, que são casas de rua, não são casas em condomínio, né? Mas a Caucaia tem também uma grande demanda para grande oferta para quem busca comprar imóveis nessa faixa 1, faixa 2, tá? A faixa 3 já é mais seleta, como eu gosto de falar, então acaba sendo mais região mesmo de Fortaleza. Mas a faixa 1 e faixa 2 acaba também sendo Maracanaú e Caucaia, tem uma procura muito grande e uma oferta tão grande quanto. Eusébio é um público mais selecionado, vamos dizer assim. Então, as casas são diferentes, são acima de 500 Vamos mil dizer reais. assim, o Eusébio ele é mais para outro perfil de cliente. É um perfil que busca mais espaço, por querer moradias horizontais, tá? E um público, quando a gente fala de edificação por apartamentos, um público que já mora na região da Messejana, na região ali da Itaitinga, mas que quer mudar para uma região mais calma. Então, a gente está falando de um público que busca um produto até mais selecionado. Quando eu digo selecionado, é melhor localizado, com melhor acabamento. Então, isso... Até um valor mais alto, então. O valor acaba sendo parecido com alguns valores de Fortaleza. Então, o Eusébio hoje tem uma demanda muito grande por casas, porém, existe uma oferta também por apartamentos, que assim a demanda acaba sendo um pouco menor do que por casas, porém ainda tem uma boa saída. Muito obrigada pela participação aqui no Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço o convite e espero que isso tenha ajudado. Dicas muito produtivas, parabéns. Obrigado. E hoje a gente fica por aqui, agradeço a você pela audiência. Semana que vem estamos de volta. Tchau!